petição inicial. O começo de tudo, o começo do processo. Muito importante para a primeira fase da OAB, para a segunda fase da OAB. Então, vem comigo. Petição inicial. Gente, petição inicial é um tema muito importante. E você precisa saber, para a primeira fase da OAB, porque sempre é cobrado. Para a segunda fase, porque quantas peças são petição inicial que você pode cair? Reclamação trabalhista, ação de consignação em pagamento, dissídio coletivo, ação de cumprimento, homologação de acordo extrajudicial, inquérito judicial para apuração de falta grave. Tem um monte, ação rescisória, tem um monte de petições iniciais. Então, o que a gente vai ver aqui são os princípios e as bases da petição inicial. Mas por que a petição inicial é assim tão importante? Porque não existe processo sem petição inicial, por uma razão muito lógica. O processo, o juiz não pode, da cabeça dele, estar assistindo televisão e falou, vou iniciar um processo contra o fulano de tal. Não. O processo começa por iniciativa das partes e depois ele se desenvolve por impulso oficial. Mas não é o juiz que inicia o processo. Quem inicia o processo é as partes. E como que elas iniciam o processo? Por meio da petição inicial. Então, vamos lá. O artigo 2º do CPC, começando por ele, como eu disse, nesse vídeo a gente vai usar até mais o CPC do que a própria CLT, fala exatamente isso. Artigo 2º do CPC. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei, certo? Agora, a petição inicial, ela pode ser escrita ou verbal. Aqui no processo do trabalho. Lembra que a gente vai falar do processo do trabalho e tem algumas diferenças pontuais do processo do trabalho para o processo civil. Aqui a gente está falando de petição inicial no processo do trabalho. E o artigo 840 é a nossa base, é o artigo que trata de petição inicial aqui no processo. Olha só a professora colocando errado, é o vício. Aqui não é 840 do CPC. É 840 da CLT. Artigo 840 da CLT. Só porque eu falei que a gente ia usar muito CPC, eu já fui no embalo ali e coloquei o 840 do CPC. 840 da CLT. A reclamação trabalhista poderá ser escrita ou verbal. Então, eu tenho reclamação trabalhista verbal? Tenho. Tenho escrita? Tenho. Todas podem ser escrita e verbal? Não. A gente vai ver daqui a pouco. Parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, é o endereçamento, né? Vou dizer quem é o juízo competente para julgar aquela petição inicial, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante, no caso, o advogado. Perceberam que aqui nesse parágrafo 1º eu tenho os requisitos da petição inicial, da reclamação trabalhista? São mais simples do que o que a gente vai ver lá do CPC, que a gente usa de forma supletiva. Agora, parágrafo 2º. Se for verbal, a reclamação será reduzida a termo, em 2 vias, datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado no que couber o disposto no parágrafo 1º desse artigo. Ou seja, mesmo na reclamação verbal, aí é o escrivão ou secretário que vai indicar a designação do juízo, a qualificação das partes, o pedido, os fatos e o valor da causa. Agora, muita atenção. Não é permitida petição inicial verbal, não é permitido, como eu disse. Dissídio coletivo, tem que ser escrito. Inquérito judicial para apuração de falta grave, tem que ser também de forma escrita, ou seja,
A petição inicial verbal não serve para todas as petições iniciais, certo? Algumas têm essa exigência legal de que seja por escrito. Mas e se ela for verbal? Bom, primeiro, quando a petição inicial ela é escrita, o advogado ou o reclamante, pelo ius postulante, é importante lembrar que ele não tem a necessidade de estar acompanhado por advogado, e isso não quer dizer necessariamente que a reclamação dele vai ser verbal. Ele pode ajuizar uma reclamação trabalhista por escrito, sem estar representado por advogado. Pode, sem problema nenhum. Ele ajuiza, ou o seu advogado vai ajuizar a reclamação trabalhista. Fez por escrito, atendeu a esses requisitos e vai distribuir a ação. Quando distribuir a ação, vai sortear para qual vara do trabalho vai ser a responsável por processar e julgar aquela ação. Se no local é vara única, aí não tem distribuição, obviamente não tem sorteio, só tem uma vara, vai ser protocolado para aquela vara do trabalho. Agora, quando a ação ela é verbal, existe uma exigência um pouquinho diferente. Porque como funciona a reclamação verbal? O reclamante, o empregado, comparece lá no setor de atermação do foro e vai fazer a sua reclamação verbalmente lá para o escrivão ou para o servidor da justiça. Vai contar o caso. E aí, essa petição inicial, essa reclamação trabalhista, vai ser distribuída. Depois que ela é distribuída, o reclamante tem o prazo de 5 dias para reduzir a termo aquela reclamação. Então, se ele não voltar lá no prazo de 5 dias para reduzir a termo, ocorre a perempção. O que é a perempção? Perempção é a perda do direito, é uma sanção processual que impede que o reclamante no processo do trabalho, como eu disse, é diferente lá do civil, ele fica impedido de ajuizar nova reclamação trabalhista pelo prazo de 6 meses. Então, ele foi lá, fez a reclamação, mas não compareceu no prazo de 5 dias para reduzir a termo. O que acontece? Perempção. Ele precisa aguardar mais. Esse processo vai ser extinto, vai ser arquivado, vai ser extinto sem resolução do mérito. Ele precisa aguardar pelo menos 6 meses para ajuizar nova reclamação trabalhista. É isso que fala para a gente o artigo 731 da CLT. Fala da perempção. Olha só, artigo 731 da CLT. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786, que é esse de 5 dias, a junta ou juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Então, fez lá, distribuiu a reclamação verbal. Se ele não compareceu no prazo de 5 dias, ele fica impedido de ajuizar nova reclamação escrita, verbal, fica proibido de litigar na Justiça do Trabalho, impedido, por um prazo de 6 meses. Dando sequência, agora a gente vai para um ponto muito importante, que são os requisitos da petição inicial. Aqui o artigo 319, aqui eu esqueci, foi de colocar que é do CPC, o artigo 319 do CPC traz os requisitos da petição inicial no processo civil, que a gente utiliza de forma supletiva. Aqui a gente viu que da reclamação trabalhista a gente utiliza o 840 da CLT, parágrafo 1º, para reclamação escrita. Então, de novo, o que é necessário? Designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor, data, assinatura do reclamante ou seu representante. No 319, que ele é mais completo, como todo processo civil, quais são os requisitos que o CPC elenca? A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Isso toda a petição tem, o endereçamento. Agora aqui a qualificação, olha, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, também chamado de CPF, ou o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Ou seja, é o que a gente chama lá
quando a gente faz a segunda fase, né, nas petições, a qualificação completa. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Fato, fundamento. Fato, fundamento. Dos fatos do direito. O fundamento jurídico do pedido é o do direito. Mas tenha atenção para uma coisa. O fundamento jurídico é uma coisa, o fundamento legal é outra. Fundamento jurídico é a sua argumentação, é a causa de pedir. O fundamento legal é você apontar qual é o artigo que fundamenta esse seu fundamento jurídico. É requisito o fundamento legal? Não. Não estou falando para a peça de segunda fase. Na peça da segunda fase você é pontuado por isso. Mas numa petição não é requisito da petição inicial, não é requisito da petição inicial o artigo. É requisito da peça que você faz na prova, do espelho de correção. Entendeu? É um quesito da sua correção, mas não é um requisito essencial da petição inicial. Prestou atenção nisso? A causa de pedir é a fundamentação. Você tem o fato, o fundamento e o pedido. O fato, o fundamento jurídico, que é a causa de pedir, e o pedido. Caso contrário, sua petição ela vai ser inépita. Seguindo, o inciso 4 diz que o pedido com suas especificações. Então, a gente tem fato, fundamento e o pedido. Valor da causa, requisito de petição inicial. Toda petição inicial tem valor da causa, não se esqueça. As provas com as quais o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. A opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Esse último aqui, ele não se aplica ao processo do trabalho. Sim, mas nós temos fato, temos o fundamento e temos o pedido. A indicação de provas. Aí você deve estar se perguntando, mas e a notificação, a citação é requisito da petição inicial? Não. Não é requisito da petição inicial, porque é automática. Então, se você não requerer a notificação ou a citação do réu, isso não vai tornar a sua petição inicial inepta. Mas, cuidado, na prova, na segunda fase, você precisa, obviamente, pedir notificação. Senão, você vai perder o ponto, porque a FGV sempre pontua a notificação, pedido de notificação ou pedido de citação das partes. Então, embora não seja um requisito da petição inicial, a notificação, ela é, sim, um quesito exigido na sua peça prático-profissional na prova de segunda fase, viu? Cuidado para não tentar achar um argumento aqui para recorrer de coisa irrecorrível, viu? Indeferimento da petição inicial. Quando que ela vai acontecer? Nós vimos aqui os requisitos, certo? Artigo 319, o artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Quando que a petição inicial vai ser indeferida? Quando não cumprir esses requisitos. Mas é importante a gente chamar atenção no processo do trabalho para a súmula 263 do TST. O que ela diz? Salvo nas hipóteses do artigo 330 do CPC, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que a gente vai ler aqui não se aplica ao 330. Então, salvo nas hipóteses do artigo 330 do CPC, o indeferimento da petição inicial, por encontrar-se desacompanhada de documento indispensável à propositura da ação, ou não preencher outro requisito legal, somente é cabível se, após intimada para suprir a irregularidade em 15 dias, mediante indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado, a parte não o fizer. Então, o que isso significa? O reclamante, o autor, não preencheu algum requisito. Pode o juiz de imediato extinguir o processo em resolução do mérito? Não. Primeiro, ele vai dar o prazo de 15 dias para que a parte corrija esse erro, para que ela supra esse defeito que teve na petição inicial. E aí, só se o autor, se o reclamante não suprir essa necessidade, é que aí sim o juiz extingue sem resolução do mérito. É isso que fala também os outros artigos do CPC. Ausentes os requisitos mínimos, agora a gente vai lá para os 330. Ausentes os requisitos mínimos exigidos por lei ou não sendo possível a correção. Porque às vezes o juiz concedeu o prazo, mas
a parte fica impossibilitada de apresentar, por exemplo, algum documento. O processo será extinto com ou sem resolução do mérito, a depender do caso. Vamos lá para o 330, que é muito, muito, muito importante, 330 do CPC. A petição inicial será indeferida. Quando? Então, aqui temos as hipóteses de indeferimento. For inepta, que é o caso mais comum. O que é uma petição inicial inepta? Temos ela aqui no parágrafo 1º, artigo 330. Considera-se inepta a petição inicial quando? Primeira hipótese, lhe faltar pedido ou causa de pedir. Por isso que nós falamos, lá é requisito o pedido e a causa de pedir. Lembrando que a causa de pedir é o fundamento jurídico daquela ação. O pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais que permite pedido genérico. A regra é que o pedido tem que ser determinado. A gente leu isso lá no artigo 840, parágrafo 1º, salvo nas exceções em que é permitido o pedido genérico. Quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. É quando, aquela petição mal feita, o reclamante, o autor, o advogado falou e não disse nada. Pediu, falou uma coisa e depois concluiu outra, fez um pedido nada a ver, o famoso pedido nada a ver. Ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Não pode pedir dois pedidos incompatíveis. O que seria pedido incompatível? Por exemplo, numa reclamação trabalhista, o empregado ele foi dispensado quando ele era estável. Não, ele foi dispensado por justa causa quando ele era estável. Ele não pode pedir a reintegração e, ao mesmo tempo, pedir a rescisão indireta. Ele tem que pedir uma das duas. O pedido tem que ser, não pode ser incompatível, senão vai ser extinto sem resolução do mérito. Então, essas são as hipóteses de inépcia. Importante, preliminar de mérito da contestação, na segunda fase. Muito importante verificar se tem pedido e se tem uma causa de pedir correlata. Mas também será indeferida quando a parte for manifestamente legítima. Gente, manifestamente legítima é aquela parte que todo mundo sabe que está pedindo uma coisa que não é direito dela. Manifestamente, tá? Não depende de prova. Ou quando o autor carecer de interesse processual. Você pensa, por que ele está pedindo isso aqui? Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem interesse processual, ele ganhou e está pedindo o direito que ele já tem. Ou quando não atendidas as prescrições do artigo 106 e 321 do CPC. Agora, o indeferimento da petição inicial. Foi indeferida a petição inicial. Cabe recurso de imediato? Cabe, por quê? Essa decisão que indefere a petição inicial, ela é uma decisão interlocutória? Não. Ela é uma decisão terminativa. E das decisões terminativas, de acordo com o artigo 895, inciso 1º da CLT, cabe recurso ordinário. Então, foi indeferida a petição inicial. O autor, ele pode recorrer? Pode, de imediato, sim, no prazo de 8 dias, trazendo para o processo do trabalho. Cabe recurso ordinário, de acordo com o artigo 895, inciso 1º da CLT, no prazo de 8 dias. Só que aí, interposto esse recurso ordinário, é possível que o juiz se retrate no prazo de 15 dias. Vamos só fazer aqui uma pequena revisãozinha, só uma pinceladinha do recurso ordinário. O recurso ordinário, como qualquer recurso, ele é interposto para o juízo que proferiu a decisão, certo? Então, vamos lá o exemplo. Não tinha indicação, o reclamante ajuizou a reclamação trabalhista e não indicou o valor do pedido de honorários advocatícios, por exemplo. E aí o juiz indeferiu a petição inicial por falta de indicação do valor do pedido. Deu prazo para o reclamante se manifestar, o reclamante não apresentou o valor do pedido, perdeu o prazo. E aí o juiz indeferiu a petição inicial. Cabe, quando ele indefere, ele extingue o processo, nesse caso, sem resolução do mérito. Decisão terminativa. Cabe recurso ordinário.
O reclamante, então, que agora vai ser recorrente, vai interpor recurso ordinário para esse juiz que proferiu a decisão. Para quê? Para ele verificar os pressupostos de admissibilidade do recurso. Mas ele pode analisar o recurso? Pode. E ele pode se retratar? Pode. Então aqui ele não está usurpando competência. Ele está se retratando. Ele vai falar assim, não, então tá, então não precisa recorrer não. Eu me retrato, eu não vou extinguir, você apresenta o valor aí do pedido e a gente continua esse processo. Ele pode se retratar? Pode, no prazo de 15 dias. Se ele não se retratar, o processo vai intimar a parte contrária a apresentar as contrarrazões e o processo sobe lá para o TRT. Seguindo, emenda à petição inicial também, muito importante. É nesse caso, né, o juiz pode conceder prazo para a parte emendar a petição inicial? Pode. O que é emendar a petição inicial? É consertar. É uma emenda mesmo. Sabe, tá com um negocinho que quebrou, você emenda? Então, emenda a petição inicial, lembra disso. Emenda é consertar. Vai consertar a petição, vai corrigir algum erro ali. Pode? Pode. O juiz pode conceder prazo para a parte emendar a petição inicial. É o que fala o artigo 321 do CPC. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complete. É o que a gente falou aqui no exemplo, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. No pedido número 5, o autor não indicou o valor do pedido. Então, sob pena de extinção sem resolução do mérito, emende a petição inicial no prazo de 15 dias. Parágrafo único, é o que eu acabei de dizer. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. E desse indeferimento cabe recurso ordinário. Agora, atenção, porque temos também o aditamento da petição inicial. Gente, aditamento e emenda são coisas diferentes. Emenda, você está emendando alguma coisa ali que quebrou. Você está emendando, você está consertando algum problema do processo. Aditamento, você está adicionando alguma coisa. Então, se você está consertando, você está emendando. Se você está acrescentando, modificando alguma coisa na petição inicial, você está aditando. No processo do trabalho, é possível o aditamento da petição inicial? Sim. Até o recebimento da defesa, independe da anuência do réu. Após o recebimento da defesa, aí depende da anuência do réu. Então, a desistência, por exemplo, também acontece a mesma coisa. Você desistiu, só pode desistir até o recebimento da defesa. Passou, o juiz recebeu a defesa, não pode mais aditar sem a anuência do réu. É isso que está escrito aqui pra gente. É possível até o recebimento da defesa. E quando é o recebimento da defesa? Em audiência. Então, é possível até o recebimento da defesa sem a necessidade do consentimento do réu. Após o recebimento da defesa, só é possível com o consentimento do réu. Ok? E, por fim, improcedência liminar do pedido. Isso aqui é quando o juiz ele não está extinguindo o processo, ele está julgando liminarmente improcedente o seu pedido. É diferente. Quando ele extingue sem resolução do mérito, não tinha valor da causa. Ele intimou o autor a apresentar valor da causa, o autor não apresentou, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Quando ele indefere liminarmente, ele julga o mérito. Só que ele já julgou porque de tanto que aquele pedido chegou lá na vara, o tribunal já se manifestou tantas vezes, já é um caso pacífico, e o autor está pedindo alguma coisa que pacificamente ele não tem direito, não é questão de discussão, não é questão de prova, ele não tem direito àquilo, o juiz pode liminarmente indeferir, julgar improcedente. Ele vai julgar improcedente liminarmente. Então, julgou o processo de forma liminar. Quando que isso acontece? Está lá no artigo 332 do CPC. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Enunciado de súmula do
STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sob direito local. Isso aqui a gente traz, né, para o processo do trabalho. Onde está STJ, leia-se TST. Onde está Tribunal de Justiça, leia-se TRT. Certo? Então, o juiz pode liminarmente julgar improcedente? Pode, apenas nessa condição. O tribunal já se manifestou sobre aquilo, o autor está pedindo algo que é contrário à súmula. O juiz pode julgar improcedente liminarmente? Pode. Se você ficou com alguma dúvida sobre petição inicial, deixe aqui nos comentários. Esse tema é muito importante. Se você é novo no canal, se inscreve, ativa as notificações, porque aqui a gente trata de vários temas ligados ao processo do trabalho, ao direito do trabalho, para te ajudar na primeira fase, para te ajudar na segunda fase, em qualquer concurso que você for fazer. Pode contar comigo. Te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!